e por que é tão melhor ou tão mais importante que a gente cultive a colaboração com as crianças, né? Qual é o pulo do gato para eu fazer essa transposição da obediência para a colaboração? Vamos voltar lá na obediência, né? A gente estava falando que ela está pautada no medo e que ela está pautada sempre nessa relação de punição e recompensa. Então, a criança, ela está fazendo aquilo que é pedido, ela está atendendo as minhas expectativas, mas não necessariamente ela compreendeu o processo. Não necessariamente ela entende por que aquilo é necessário, para que aquilo é necessário, por que estamos fazendo isso agora, por que eu preciso fazer isso desse jeito. Então, é como se ela pegasse só uma parte do processo. É fast food, sabe? A gente come um hambúrguer, mas a gente não sabe muito bem o que tem lá dentro. Então, a criança participa de um pedaço do processo. Ela perde o outro pedaço. E quando ela fica só com uma parte do processo, essa aprendizagem ela não consegue cumprir o seu ciclo de ação e consequência. Ela não entende, quando eu preciso de X, eu faço Y e acontece Z. Porque eu estou interferindo nesse processo com aquilo que é a minha expectativa, com aquilo que é a minha orientação, com aquilo que é a minha percepção do que é necessário fazer naquele momento, tá? Então, enquanto a criança estaria, se eu deixasse ela fazer mais livremente, com autonomia, né? Cumprindo esse ciclo de ação e consequência, eu vou lá no meio e digo, não, é desse jeito. Se não, A ou B ou C. Tá? Então, eu interrompo esse ciclo de aprendizagem, porque é aí que a criança aprende, aí que ela consegue colocar os pontos nos is e aí que ela consegue montar uma equação que faça sentido para rechear de significado essa aprendizagem. Porque é só quando eu teimo com o copo sem tampa, derrubo o suco no chão e eu preciso limpar com um pano, que para mim faz sentido porque a tampa do copo é importante. Porque se eu fico com a teima pelo copo aberto, suco no chão, sumiu o suco do chão e eu tô aqui sentado na cadeirinha 2 minutos. Vocês entendem? Fica um gap, fica um buraco aí nesse ciclo de ação e consequência. A gente interrompe. A gente fica com um semicírculo. A criança tá indo lá bonita e a gente, não, aqui deu. E eu coloco a punição, ou a recompensa em alguns casos, né? No meio desse caminho. E aí o foco da criança passa a ser esse. Como ela tem acesso a só um pedaço do processo, como ela está interrompida no meio do caminho, ela vai olhar para isso. Então, em outras situações que remetam a essa situação original, ela vai buscar o quê? Fugir da punição e achar uma recompensa. Então ela não vai fazer a reflexão, ela não tem esse chão, ela nunca viu esse ciclo completo. Então ela para onde ela ficou, que é na punição ou na recompensa, e é para isso que ela vai olhar. E é esse que vai ser o norte dela. Só que aí vamos pensar o seguinte: esse lugar, essa busca, esse meio do caminho que a gente deixou a criança, ele é dependente do olhar do outro. Entendem? Eu só sou punido ou recompensado quando o outro me vê. Quando esse processo está sendo assistido, está sendo visto, está sendo cuidado por uma outra pessoa. E quando não tem ninguém olhando? E quando eu conseguir fazer escondido e ninguém vai ficar sabendo? O que acontece com essa criança que está com o foco na punição e recompensa? Muitas vezes ela vai ficar ali mesmo e ela vai fazer escondidinho, porque o problema dela está com a punição e recompensa, não está com o processo inteiro, ela não está comprometida com o processo, ela não sabe o que acontece caso não haja essa interrupção. Ela não sabe como que o suco some do chão. Ela nunca fez, ela nunca viveu até o fim, né? E aí que é o nosso grande pulo do gato. É a gente, enquanto adulto,
conseguir, e aí nós temos recursos para fazer isso e a criança não tem ainda, esse é nosso papel, usar os recursos que a gente tem para fazer uma avaliação de risco, né? Então, esse processo que a criança está vivendo, esse círculo que ela começou a desenhar, até onde que ela pode completar esse círculo em segurança? Porque se nesse dia que ela teimou com o copo aberto, esse copo, se ele for de vidro e ele quebrar quando ele cai no chão, essa criança não vai poder limpar sozinha, né? Porque ela pode se cortar. Então, o que que ela pode fazer? E sempre há algo que a criança possa fazer para agir de maneira ativa nesse ciclo de ação e consequência. Sempre tem. E aí, por isso que precisa da gente, para que a gente, nesse lugar de quem tem recursos, de quem tem vivência, de quem tem experiência, avalie qual é esse tanto que ela pode fazer. Então, eu não posso botar o pano balde na mão dela de limpa esse vidro quebrado. Não dá. Mas ela pode segurar o balde, mas ela pode buscar o pano, mas ela pode segurar a pazinha para eu varrer. Sempre há algo que a criança pode fazer para estar ativa e participativa nesse ciclo de ação e consequência, que é o que vai rechear essa aprendizagem de significado, que é o que vai fazer essa criança usar esta experiência como norte para a tomada de decisão das próximas. Quando uma criança vive esse ciclo completo, ainda que com apoio, ela tem esse chão, ela sabe o que acontece e para uma próxima experiência ela tem aquilo ali disponível para que ela use como informação para que ela tome uma próxima decisão. Tá? Então é como se a gente fosse usando essas experiências para construir a nossa biblioteca de recursos. Então, quando situações parecidas ou situações que exijam habilidades parecidas apareçam num outro momento, a gente faz isso milhões de vezes, todos os dias. Todos os dias. Muitas situações acontecem e a gente precisa tomar desde micro decisões até decisões super importantes. E o que a gente faz para tomar decisão é ir lá na nossa biblioteca de recursos e procurar o que eu tenho parecido com isso aqui que pode me ajudar a decidir, que pode me ajudar a tomar uma boa decisão. Então, permitir que a criança vivencie os ciclos de ação e consequência de maneira completa, ainda que com apoio, é o que vai fazer essa biblioteca de recursos ficar rica. É o que faz essa criança ter mais estratégias e mais recursos para a tomada de decisão em situações vindouras.